Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares, oferecem Bate-Papo das 6. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para mais um Bate-Papo das 6, o nosso encontro de finalzinho de tarde, começo de noite, trazendo mais um assunto importante, relevante, para discutir, para debater, né? Para a gente se informar cada vez mais e, claro, contando sempre com a sua participação também. Você aí de casa, nesse isolamento social, acompanhando o que de melhor acontece aqui em Linhares, a gente traz mais um tema relevante e tá aí o número para você mandar a sua participação, sua sugestão, sua opinião, enfim. Qual o seu pensamento sobre o tema que nós vamos já falar daqui a pouquinho, trazer para você o assunto de hoje. O WhatsApp é 996224547, vai preparando aí a sua participação aqui no nosso programa, tá certo? Agradecendo a você de casa, de perto, de longe, nos assistindo, o pessoal da Rádio Sim também, a gente está em transmissão simultânea pela Rádio Sim FM. Quem está no volante aí, muita atenção, viu gente? Cuidado, o trânsito está bem carregado nesse começo de noite, e aí tem que ter cautela, os cruzamentos aqui na cidade, a gente pede até a nossa produção para colocar a imagem do trânsito aí, ó, na BR-101, quanto carro, todo mundo querendo chegar rápido em casa, e aí, né, ocorre acidente, né? Então tem que ter cautela, muito cuidado, devagarinho, cada um chega tranquilamente em casa e claro, não causa nenhum transtorno ao semelhante, né? Ao nosso irmão que está do lado ali, tá certo? Voltamos aqui para o estúdio, trazendo hoje um tema que está muito aflorado, né? A gente viu nos últimos dias aí manifestos pelo mundo inteiro, só que não é um assunto de agora, não, é um assunto antigo, né? Um assunto que, infelizmente, a gente tem que discutir e lembrar do respeito ao próximo, do respeito à diversidade, o respeito às diferenças, características físicas de cada um de nós, mas isso parece que está longe em alguns países e no Brasil não é diferente, infelizmente, né? Hoje nós vamos falar sobre o racismo, né? Enfrentamento ao racismo. É uma semana que foi cheia de discussão sobre este assunto. Tivemos nos Estados Unidos aquele caso, né, terrível e que comoveu o mundo inteiro, a morte do George Floyd, né, um americano que foi abordado pela polícia, numa abordagem acabou morrendo lá, sufocado por um policial despreparado, naturalmente, e que acabou tirando a vida daquele homem. Mas, assim, aquilo ali só foi um pingo no oceano, porque é algo muito maior, a discriminação, o preconceito, que é muito grande pelo mundo afora. E, contando com as nossas convidadas de hoje, né, convidadas de honra desta noite, temos também um convidado que daqui a pouco vai conversar conosco a partir do segundo bloco. Aqui ao meu lado está a professora Ana Paula de Almeida Ricardo, já esteve aqui e volta. Boa noite, professora. Boa noite. Prazer tê-la conosco de novo aqui, viu? É um prazer todo meu. Muito obrigada pelo convite. Tá joia. E a nossa querida jornalista da casa, nossa colega de trabalho aqui na TV Sim, a Cris Martinelli, que também vai participar conosco. Cris, boa noite. Boa noite, Cláudia. Estou muito feliz de estar aqui hoje e agradeço a oportunidade. Que bacana. Viu só como é que ela está tranquila à vontade aqui? Eu pedi o nosso cinegrafista Marcelo para mostrar também o nosso convidado, Rafael, que é ativista, Rafael da Silva Santana. Rafael, boa noite, tudo bem? Fala aí no microfone. Boa noite, Cláudio, tudo bom? Prazer tê-lo conosco aqui para a gente conversar. É um prazer também. E joia, gente, a gente teríamos outras pessoas aqui na bancada. A gente, claro, está nesse período de pandemia, de isolamento social e o distanciamento. A gente está aqui numa situação de segurança, né, que a gente precisa ter, de afastamento, para que a gente possa trazer essa temática ao ar. Mas, de qualquer forma, a gente quer levar para você esse assunto que é muito relevante e vai participar conosco também através de um vídeo a professora Joana Lúcia Alexandre, também uma pessoa muito engajada na causa do negro, né, aqui em Linhares, em toda a região, e a palestrante Damaiana Batista, que já esteve aqui no programa, a gente falando sobre racismo, sobre discriminação e tudo mais, e ela também mandou um vídeo, não puderam vir participar pessoalmente, mas mandaram um vídeo para nós nessa noite. Gente, vou começar com a professora, começar com ela aqui. A Cris já é de casa, mas enfim, né, Cris? A gente vai ter muito assunto para falar aqui nesse primeiro bloco e, na sequência, o Rafael também participa. Professora, infelizmente, em pleno século XXI, né? Aliás, o século XXI que já começou faz tempo, né? Já são 20 anos já, né? E a gente tem que estar discutindo um assunto que é o respeito ao diferente, né? Ao nosso semelhante, ao negro, de modo geral, que ainda sofre um peso muito grande, né?
Na verdade, assim, são situações antagônicas. Ao mesmo tempo que, infelizmente, estamos discutindo, ao mesmo tempo a gente diz que bom que temos abertura para discutir esse assunto ainda, né? Exatamente. Então, por um lado, a gente tem aquele sentimento de cansaço de ter que estar ali falando, reivindicando aquilo que é de direito, né? Aquilo que é óbvio, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que agradecer as oportunidades de estar trazendo conhecimento, formação para quem ainda pensa diferente, para quem não concorda, para quem não enxerga dessa forma, né? Pois é, eu disse infelizmente porque eu imagino que é algo que já deveria estar superado, né? A gente não precisaria estar aqui discutindo, porque não há diferenças entre cada um de nós negros, brancos, amarelos, pardos, enfim, não há diferença. Mas infelizmente, por uma questão cultural, e a gente sabe que a história, né, ela tem as suas marcas que infelizmente mancham a nossa história, essa questão da escravidão e tudo isso, e parece que é algo que infelizmente insiste em permanecer enraizado ali, e é necessário que nós lutemos para vencer isso. A Cris, essa nossa querida, talentosa jornalista, está aqui na casa conosco. Cris, você no período de faculdade, você terminou no ano passado o curso? Terminei né? o ano passado. Jornalismo, nossa parceira aqui. Você sentia na sala de aula, que só para a gente trazer um exemplo prático, tinham mais negros juntos com você na sala, imagina? Na minha sala éramos em 4 pessoas negras, né? Mas 2 pessoas se reconheciam como negras. Hoje em dia ainda tem essa dificuldade, a Ana Paula vai poder falar um pouco que também é um disso, outro lado, né? De que muitas pessoas ainda não se reconhecem. Às vezes porque não foi trabalhada essa questão de identidade ao longo, mas na minha faculdade nós éramos em 4, uma faculdade privada. A gente percebe que ao longo do tempo esse número de pessoas negras com acesso ao ensino superior vai aumentando, mas é um número muito pequeno ainda para uma universidade tão grande, né? Aliás, o jovem negro ele tem conseguido, né, avançar, né, professora, mas ainda nós estamos aquém do necessário, né? Muito aquém daquilo que é ideal, né? Quando se trata de discriminação, nós, como negros, né, falamos com propriedade daquilo que a gente vivencia. E, às vezes, a pessoa que não se encontra, que não sente na pele, que não passa por isso, tem dificuldade de enxergar. A dificuldade de conseguir vislumbrar, entender aquilo que você está falando. E, às vezes, a pessoa quer que a opinião dela, aquilo que ela pensa, que ela sinta, representa o que acontece na sociedade. E não é a realidade. Não é bem né? assim. Não é bem assim. Então, assim, olha, todos têm os mesmos direitos, né, diante da lei, nós somos todos iguais, mas não somos tratados iguais, não recebemos o mesmo tratamento, né? O normal seria que a pluralidade dentro das instituições fosse normal ter uma pessoa negra, indígena, né, e por aí vai. Só que não é essa a realidade, né, infelizmente. E quem sente a diferença de alguém mudar de calçada quando você se aproxima é quem tem o tom da pele. Sente na pele, como só diz, isso. As pessoas não percebem isso, mas, infelizmente, é o que acontece. Eu já ouvi depoimentos de alunos, né, que me disseram que se reconheceram como negro quando eles saltaram do ônibus escolar e perceberam que algumas pessoas começaram a mudar de calçada. Meu Deus. Eles entraram na escola. Perceberam que as pessoas mudaram de calçada quando eles desciam do ônibus, uniformizados para entrar na escola. E são depoimentos, né? São coisas fortes de meninos que dizem se sentir tratados diferente dentro de uma família miscigenada, onde os familiares tratam com mais afago, com mais carinho, os irmãos que são mais brancos, mais claros. Aqueles que têm o tom de pele mais escuro, sentem-se acuados, não recebem a mesma quantidade de carinho que o irmão, ou não é premiado, né? Então, assim, não sente essa aceitação. Então, só quem vivencia isso que sabe. Ô, Cris, você acha que é pela educação que a gente vai vencendo essas barreiras? Acredito muito nisso, Cláudio. Eu acho que um bom começo é também ser trabalhado dentro das escolas, né? Ana Paula vai falar, ela estava me falando que hoje, na escola onde ela dá aula, tem 3 professores que são coordenadores
áreas são negros. Na minha fase que eu estava estudando, ensino médio, ensino fundamental, a gente não tinha essa representatividade dentro da sala de aula, e isso é muito importante, até que para que os alunos eles possam se reconhecer. Se identificar, né? Se identificar. Eu acho isso interessante porque, assim, o acesso também à universidade tem ampliado essa gama, né, para os profissionais, inclusive para lecionar, para levar essa temática para a sala de aula, né, professora, e poder discutir um pouco mais. Com certeza. Quando você fala sobre essa questão da acessibilidade, é importante porque você falou assim, nossa, mas nós estamos no século XXI discutindo racismo, mas ao mesmo tempo que estamos discutindo isso, às vezes, quando você fala de acessibilidade, né, e vem falando acerca das cotas, né, você encontra o mesmo processo de negação que as pessoas sentem no racismo de forma mais generalizada. Então, as pessoas não aceitam que existam as cotas, as pessoas não percebem a importância dessas ações afirmativas, né? Elas não discutem os outros tipos de cotas que existem no nosso país. Mas as cotas para negros, essas cotas são discutidas, e é uma lei, e mesmo assim, né? Mas, dessa forma, através delas, realmente, nós temos visto que as coisas estão começando a mudar, começando a melhorar, né? O que ela comentou acerca de nós termos as 3 áreas de conhecimento dentro de uma instituição, né, coordenadas por profissionais negros, não deveria ser uma coisa assim tão rara, tão incomum. Exatamente. Né? Não seria um ponto normal isso. Até porque a nossa população é de maioria negra. De maioria negra. Mas isso acontece por quê? Porque a situação foi mudando, as pessoas estão tendo mais acesso, né? Talvez o acesso talvez não, certamente o acesso que eu tenho hoje é totalmente diferente do acesso que a minha mãe teve, que a mãe dela também, anteriormente. Gente, e falar das cotas, é extremamente desagradável alguém ter a coragem, né, de dizer, mas por que fulano... Não que está dizendo que o negro tem menos capacidade e precisa das cotas. É a questão da história, né? O negro teve menos acesso, né? A questão de estudar numa escola, digamos, com um pouco menos recursos, né? Dificulta na hora de disputar uma vaga na universidade. Eles chegaram às cotas para poder corrigir essa distorção, e ainda assim tem quem critique. Você sentia isso também na sua época de faculdade, essa questão das cotas? Tinha esse tipo de comentário? Cláudio, a universidade onde eu estudei, a gente tinha um debate muito amplo. A gente podia debater muito essa questão. Então, eram poucos alunos que eram contra cotas. Geralmente, esses alunos eles vinham de escolas particulares. Então, eram alunos que não conheciam a realidade das escolas públicas e não sentiam, né, o que os alunos eram alunos que estudavam em escolas particulares e não sentiam que os alunos de escola pública passavam. Então, não entendiam a realidade, estavam ali inseridos naquela bolha. E talvez por isso não sabe da importância que a cota tem hoje, né? Pois é. Gente, só lembrar, né, os dados, no Brasil, o racismo é um fenômeno facilmente expresso em números, né? Pretos e pardos representam, como nós dissemos que a maioria, são 56% da população, e mesmo assim, e aí a gente tem que englobar nesse conjunto, porque às vezes, como a gente disse aqui, que a pessoa tem dificuldade de se auto-reconhecer como negro, nós pardos, né, também estamos dentro desse bojo aí, entendeu? Então é importante esse autoconhecimento e realmente lutar pelos seus direitos, né, professor? Dizer, olha, esse direito é meu, é garantido por lei, né? É verdade. Eu ouvi essa semana a respeito disso, assim, que a briga ela acontece rapidamente, passa, mas a luta ela não tem fim. Não tem fim. E nós estamos aí nessa luta. O enfrentamento ele não vai acabar. Quando você comentou acerca do que aconteceu ali nos Estados Unidos, é interessante porque em um país em que os negros não são maioria e houve esse enfrentamento tão grande, né, com uma dimensão tão grande, e nós estamos num país em que nós somos maioria e, infelizmente, nós vivenciamos o racismo velado, o racismo estrutural, e não há uma mobilização, né, dentro dessa luta para que isso mude, né? Eu sei que acabar com o racismo de uma hora para outra não vai acontecer, mas a gente tem que lutar para que essa situação seja revertida, né? Você acha que no Brasil, desculpa,
claro, a situação dos Estados Unidos, a gente viu lá que a abordagem é totalmente diferente, né? Dá para colocar um exemplo como a polícia, mas isso, gente, não está exclusivo só da polícia, não. Nas mais diversas situações, o negro acaba sendo discriminado e não é exclusividade dos Estados Unidos. O Brasil também é assim. Você acha que a diferença lá é que é mais explícito? A gente vê a questão das criancinhas que levantam as mãos quando passa um policial, uma viatura, mas aqui no Brasil acontece de maneira semelhante e a gente acaba nem percebendo de tão enraizado que isso está? Olha, isso, minha opinião, tá? A minha opinião é que não tem muita diferença. A única diferença que nós temos para situações com essa discrepância que você falou com crianças e tal, eu acho que a diferença, sabe o que acontece? É um celular gravando. Então tem muita coisa sórdida, tem muita coisa triste que acontece e que ninguém filmou e que a gente não fica sabendo. Tem muita gente que chora, tem muita gente que morre, tem muita gente que sofre e que ninguém fica sabendo. Isso não tinha um celular ali filmando. O que chocou foi a figura de alguém ali filmando aquele cara até o momento que ele morreu. Então, assim, você tem duas situações bem complexas, né? Da visibilidade que isso teve, porque alguém registrou, e também da frieza da pessoa de conseguir filmar até o final aquela pessoa ali, né? Exatamente. É um evento terrível, né, de truculência sem limites, né? E isso, né, Cris, é algo que a gente vai ter que conviver, bom, desde de pequeno, né? Isso vem desde a escola. Graças a Deus a gente espera que isso esteja realmente mudando, né? Através do que é ensinado das escolas hoje, mas infelizmente é algo que a gente sente na pele. Isso, Cláudio. Eu acho que é importante frisar também que o racismo ele ocorre de várias formas, né? Você tem o racismo na área da saúde, nas mulheres que não têm o mesmo acesso a um atendimento de qualidade, muitas vezes morrem durante um parto, alguma cirurgia obstétrica, questão de segurança pública. Os negros, eles são mais abordados, sofrem mais abordagens. Educação, nem todos têm acesso à educação. Muitas vezes o estudante ele entra numa faculdade, mas ele não consegue permanecer dentro dessa faculdade. Ele começa o curso, mas ele não tem condições de permanecer. E o racismo também, ele nega muitas vezes as nossas características. Então, não precisa ser aquela coisa visível de agressão física, não. Pode ser psicológica também. Das mais diversas formas, né? Com certeza. Uma menina negra, ela pode sofrer racismo com uma pessoa falando do cabelo dela, dos traços dela. Então, acho que isso tudo vai afetando a gente ao longo desse tempo. Conjunto de situações, né, professora? É um conjunto de situações. A Cris falou bem. E quando se trata das formas em que você pode agredir uma pessoa, choca mais. Com certeza você vê alguém tirando a vida da outra ali, né? Com certeza choca mais. Mas muitas pessoas vão se perdendo e perdendo a sua sanidade mental por conta de situações de discriminação que vão minando. Porque o racismo, ele é uma forma de desumanizar a pessoa, né? Então, isso provoca marcas que a pessoa não vai conseguir esquecer de forma alguma, jamais. É uma dor que você não consegue superar com tanta facilidade. Nós temos, sim, que continuar falando, trazendo conhecimento, formação, mas a preocupação, acredito que da maioria das pessoas negras, é trazer isso para que seus filhos não sofram da mesma forma que eles sofreram. E é isso que a gente espera, uma sociedade mais evoluída. Uma sociedade melhor para aqueles que estão crescendo agora, porque é muito difícil você conseguir tirar toda essa estrutura, essa cultura racista da mente de pessoas que estão ali vivendo e gozando dos privilégios, que esse racismo proporcionou para ela. E pedir para quem tem esse tipo de pensamento, né, de discriminação, que guarde para si, né? Se não aceita, guarde para si, né? Infelizmente. Gente, vamos ouvir a opinião da professora Joana. Ela não pôde estar conosco aqui, mas mandou um vídeo falando um pouquinho sobre essa temática. Ela que tem também, assim como a professora Ana Paula, uma caminhada, um engajamento muito profundo nessa questão. Vamos conferir aí o que disse a professora. É um tabu falar de racismo, porque as pessoas aqui no Brasil insistem em dizer que ele não existe. Porque se ele não existe, eu não sou obrigada a falar dele e ele continua acontecendo. Logo, também é um
totem, porque é sagrado essa supremacia branca, né? E quando o branco se sente ameaçado de ter a sua posição de privilégio durante todos esses 500 anos de Brasil, ele se sente amedrontado, de certa forma, e diz que é mimimi, que as cotas raciais é desigualdade. Ora, tivemos tantos séculos de desigualdade com os negros, e quando eles têm uma oportunidade de ascensão, logo vem pessoas dizendo que isso é forma de desigualdade. O IBGE não nos deixa mentir. São negros os maiores números de pessoas mortas por homicídio, feminicídio no Brasil. São negros que estão, a maior parte das pessoas brasileiras, desempregadas. São negros que vivem em piores condições sociais, em favelas, em casebres, sem tratamento de água e de esgoto. São negros que não têm uma escolaridade completa. A maior parte das pessoas que são negras e que têm a sua escolaridade ainda tem muitas dificuldades de se manter no mercado de trabalho, que dê oportunidade a todos, independente da religião, da cor, do gênero e do credo. Agradeço pela atenção e desde já convido vocês para a nossa próxima live, que vai acontecer segunda-feira, agora, dia 13, às 19 horas, no meu canal, no YouTube, Joana Lúcia Alexandre de Freitas. Desde já convido vocês a irem lá se inscrever, porque ao se inscrever vocês vão receber uma notificação próximo ao momento da live e vão poder contar com a presença do Fred Oliveira, que é o defensor público da União, que vai estar falando da representatividade negra na política brasileira. Vale a pena vocês assistirem e prestigiarem esse evento. Um grande beijo e até mais. Obrigado, professora Joana, né? Carinho aí, muito obrigado pela participação. Tá o convite, né? Na segunda-feira, essa live, trazendo essa temática, né? Com a participação do Defensor Público Federal. Joana Freitas, né? Joana Lúcia. Joana Lúcia, isso. Lá no YouTube você procura que vai encontrar o canal dela, já se inscreve para receber a notificação. Professora Ana Paula, ela citou ali os dados do IBGE que trazem esse retrato, infelizmente. E aí eu acrescentaria, inclusive, as penitenciárias, que hoje, se a gente for lá procurar, a idade é entre 18 e 29 anos, 30 anos, e a suprema maioria negros, né? Infelizmente. É verdade. Isso não é por acaso. Não. Eu ouvi até uma fala do escritor Alessandro acerca dessa situação, porque algumas pessoas ainda falam assim, mas a maioria das pessoas que estão no sistema carcerário são negras, porque a maior parte dos crimes são cometidos por pessoas negras. Gente. Você ouve isso. Eu tenho certeza que a maioria aqui já concorda comigo e já escutou isso aí. Até isso temos que ouvir. Isso, né? E a gente sabe que tem toda uma estrutura dentro do Poder Judiciário, a gente sabe que tem toda uma situação que corrobora para isso, quanto a também a questão de registros, né, de boletins de ocorrência, crimes, né, que são realmente, as denúncias que realmente são feitas, né, os boletins que realmente são registrados, e uma série de questões também que envolvem a questão social, né, que corroboram para as pessoas estarem ali, e a gente sabe quem realmente fica preso, né, no nosso sistema penitenciário, quem realmente fica ali cumprindo pena. Então, é uma falácia, na verdade, para realmente só fortalecer o racismo. É só isso. Cris, é um retrato terrível, né? Disso que a gente vê, infelizmente, esse tipo de pensamento ainda, né? De que só o negro comete crime. Sim, Cláudio. Como a Ana Paula falou, é um problema estrutural, né? O negro veio para o Brasil como mão de obra escrava, e ele foi ocupar aqueles lugares que as outras pessoas não queriam ocupar. Então, a gente tem um problema hoje de desigualdade, a gente tem um problema de falta de acesso, e eu acho que tudo isso acarreta e contribui para isso também, né? Pois é, gente. Nós vamos fazer um rápido intervalo, o nosso primeiro bloco desse assunto, um assunto importante que a gente precisa abordar, lembrando aqui toda essa luta dos negros com relação ao racismo, à discriminação, a essa coisa horrenda que a gente tem que ficar falando, infelizmente,
eu digo e repito, a gente deveria já ter superado isso, né? Somos pessoas instruídas, a sociedade evoluiu, né? Nós já estamos em 2020, a gente precisa falar dessas coisas, porque infelizmente há pessoas que avaliam a capacidade de alguém pela cor da pele, né? Pelos traços físicos, né? Como se isso fosse requisito para se avaliar a capacidade de alguém. Nós vamos para um rápido intervalo, o Bate-Papo das 6 retorna já. Daqui a pouco eu agradeço a Cris. Ô Cris, obrigado aí pela participação no primeiro bloco, viu? Obrigada, Cláudio. Fiquei muito feliz de participar, de estar aqui na mesa, compondo a mesa com você, com a Ana Paula. Nossa querida jornalista. Daqui a pouco o Rafael vai estar conosco aqui também, falando um pouquinho, trazendo o lado dos jovens, né, que sofrem toda essa questão da discriminação, do preconceito. Gente, voltamos já com o Bate-Papo das 6. Gente, de volta com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6, trazendo toda essa temática vivida pelos negros, né? Todo o racismo, a discriminação, enfim, toda essa barra. Mas, enfim, a gente tem visto que com essa luta, com um esforço sobrenatural para muitos conseguem vencer, vão longe com toda a sua dedicação, sua capacidade. A professora Ana Paula, a gente estava falando aqui, ela leciona na escola Bartovino Costa, que eu considero que é uma escola fantástica nesse quesito de abertura para falar desses assuntos, né, Ana Paula? A gente vê os alunos engajados nessas questões, né? Cumprimentar aqui mais uma vez o Rafael, que está aqui conosco. Tudo bem, Rafael? Tudo bom. Bem-vindo aí. Obrigado, eu que agradeço o convite, né? E tá dando uma boa noite pro pessoal de casa também. É um prazer estar aqui com vocês. Ana Paula, a escola que é esse ambiente mesmo, né? O jovem que está ali buscando conhecimento. Pois é, a escola Bartovino Costa é uma escola em tempo integral, né? Então, além das disciplinas da BNCC, da base comum, nós também trabalhamos disciplinas na parte diversificada, né? São algumas disciplinas que dão abertura para você trabalhar várias temáticas dentro da escola. E na escola, no momento, eu sou professora coordenadora de área, junto com mais 2 colegas, né? O Márcio e o Elias. E nós temos essa preocupação de estar trabalhando esses temas relevantes, né? Na semana passada, nós demos abertura para uma discussão e promovemos na escola um projeto multidisciplinar. E a temática, né, o tema gerador foi esse: Vidas Negras Importam. Para quem? Então, todas as disciplinas trabalharam dentro dessa temática, fazendo abordagens relacionadas ao racismo. Olha que bacana. Aliás, a escola em tempo integral tem a grade curricular normal, né, no período, e no contraturno, aquelas oficinas, inclusive essa temática, eu imagino que está dentro dessas... Pois é, sim. Na verdade, assim, a escola funciona durante as 9 horas, não que essas disciplinas elas funcionem num contraturno, né? Elas estão dentro do currículo, né? E assim, essa parte de oficinas está relacionada assim às disciplinas eletivas, eu acho que você está falando, né? Exato, as né? disciplinas eletivas que os alunos escolhem e tal. Então, fora desse momento de pandemia, né? Nós tivemos muita abertura para trabalhar na prática essas questões. Eu, junto com 2 colegas, né? A Kelly e a Jaqueline, no ano passado, nós tivemos uma eletiva que se chamava Negro Soul e que trabalhava essas temáticas, digamos assim, com uma forma bem profunda, né, trazendo realmente conhecimento, mais teórico também e prático sobre essa questão. Empoderando, né, trazendo conhecimento, discutindo. A nossa abordagem era realmente o autorreconhecimento. Nós queríamos que os alunos se reconhecessem como negros, principalmente no ato de matrícula. Que bacana. Ô, Rafael, e para você, como é que tem sido sua trajetória, essa questão da cor da pele, isso, o que refletiu ao longo da sua juventude, adolescência? Você é jovem ainda. Então, como todo jovem negro, não foi fácil, né? Aquele processo que a gente sempre passa quando se é mais novo, de você não se ver em lugar nenhum, tanto na TV como numa escola, como a professora Ana Paula, né? Foi bem difícil, porque eu me reconheci negro há pouco tempo atrás, não tem muitos anos, sim. Porque até então eu era um moreninho, né? Eu era bem dentro de uma bolha. Não vou culpar os meus pais, porque também foram criados de uma forma errada, né? Por padrão da sociedade. Sim, naturalmente. E quando eu me reconheci negro, até então, para mim, o racismo só existia com outras pessoas, em outros lugares. Sendo que eu já sofria racismo, mas não aceitava.
entendeu? Entendi. Não percebia. Não percebia isso. Que era dessa forma. Sim, não percebia. Então, foi bem distante o meu pensamento quando eu me vi negro, quando eu sofri um ato de racismo. Né? Eu imagino que um ato mais severo, né? Sim. Porque esses atos vinham ocorrendo. Sim. E aí foi aí o fato que eu percebi e que eu falei, de fato, eu sou preto e isso está acontecendo comigo, ou seja, isso existe mesmo, né? É um momento importante também, né, Ana Paula? Se descobrir, não, gente, eu sou negro, né? Essa questão de se reconhecer como negro, existem pessoas que agora adultos, depois de, né, já tá numa longa jornada da vida, que conseguem se reconhecer. Se identificar como negro, se valorizar, buscar saber a sua história, buscar entender o porquê que as coisas acontecem com você, buscar referências, que nem o Rafa falou, se ver nos lugares, cobrar por isso, é importantíssimo. É libertador. Mas também não tem que ser algo assim, que você tem que ditar para o outro. Não, mas você é negro, você tem que se reconhecer, você tem que sentir isso. A pessoa tem que realmente sentir essa necessidade. Tem que ser natural, né? Tem que ser natural. E o nosso país, infelizmente, ele não colabora para que essas coisas aconteçam. Nós temos questões de miscigenação, né? Nós temos questões relacionadas ao colorismo e várias discussões. Então, assim, a pessoa, às vezes, você olha para ela e fala, bom, ela é negra, né? Mas ela não se identifica como tal. E também não é uma coisa para você ficar ali, tá, não beleza, é positivo, né? Tudo bem, vamos seguir a vida, né? Não tem que ser dessa forma, mas o fato de você estar trabalhando isso, evidenciando essas discussões, farão com que jovens, crianças, não tenham a dificuldade que muita gente adulta está tendo hoje de se reconhecer, né? Você olha para a pessoa e fala, mas você é negro. E ela, não, eu não me identifico, eu sou morena, ou sou parda, né? E parda, são termos que foram se criando na história também, né? Moreninho, chocolate, pretinho, são termos que, claro, tem o lado carinhoso, a gente não pode negar, mas também tem a questão pejorativa, às vezes, sim, né, Rafael? Sim. A forma que se usa, né? É aquela coisa, quem quer ser preto num país racista, né? Ninguém quer. Então, isso reflete muito na vida do jovem, quando ele se encontra no momento ali de enquadro, né? Porque, tipo, é difícil você entrar num supermercado, aí você já tem aquela coisa que você não vai botar a mão no bolso para ninguém achar que você está roubando, né? E então é ruim demais, porque outro dia eu estava indo pegar um ônibus e quando eu estava chegando na esquina do ponto de ônibus, passou um ônibus, eu perdi, mas logo atrás dele estava vindo outro ônibus. E aí eu corri, naquilo que eu corri eu botei a mão no bolso, e quando eu cheguei no meio do caminho que eu olhei, tinha 2 viaturas paradas com 2 policiais. Ou seja, eu gelei na hora, porque é um medo que todo jovem preto carrega em si. Já imagina que vai ser ali Sim, abordado. sim. Infelizmente, e aí foi bom você tocar nesse assunto, porque eu vou trazer algo algo que aconteceu comigo, né? Não estou fazendo crítica aqui à polícia, não. Acho que a polícia tem que fazer o trabalho dela de abordar qualquer pessoa que esteja em atitude suspeita, né? Mas é algo que está tão enraizado, né, Ana Paula, que a gente precisa trazer à tona. Eu estava saindo com meu filho de carro e presenciamos uma abordagem da polícia, né, da polícia militar, 2 jovens, né, negros, por sinal. E aí eu comentei com meu filho, olha só, meu filho, olha como é que a polícia aborda, né, abordagem lá, verificando se eles tinham alguma arma, alguma coisa, eles estavam de bicicleta e tudo mais, fizeram lá um trabalho, os policiais fizeram. Enquanto isso, outros ciclistas, pessoas passando normalmente. Aí o meu filho pequenininho, né, de 6 anos, perguntou, pai, mas tá verificando aqueles 2 homens, mas tem um monte de gente passando aqui, né? Então, assim, por que isso? Por que não param os outros também, né? A análise bem pertinente, né, da criança, né? Isso causa, né? Imagina. Aí você não tem como nem explicar, né? Porque existe um estereótipo, um padrão estético para a pessoa que comete um assalto, né? E qual Agora, é o padrão de onde mesmo? Que veio isso, da onde, né? Pois é. Da onde veio essa estrutura? Meu Deus. Nós temos 400 anos de diferença aí, né? A corrida, a largada foi dada e nós ficamos
para trás, 400 anos. Então, é difícil conseguir chegar. Tem que remar tudo isso, né, Rafael? É muito... digamos que é uma distância bem longa a ser percorrida. Então, mas que é possível, a gente precisa igualar essa balança aí, não pode continuar como está. com De certeza. jeito nenhum. Gente, vamos ouvir também a Damaiana Batista, ela é palestrante, uma ativista, uma negra também, baiana, né, radicada aqui em Linhares, tem uma participação muito ativa nessa questão e mandou um vídeo participando conosco no nosso bate-papo das 6 de hoje. Eu tenho ouvido muitas pessoas me perguntando, Dama, o que é lugar de fala? É uma condição social com um debate estrutural e não individual. É falar de dentro dos seus, sem restringir a fala do outro, dentro de grupos sociais. Mas, Dama, a branquitude pode falar de racismo? Pode e deve falar sobre racismo. Mas a gente tem que lembrar que no lugar de fala deles, entre eles, buscando perceber a falta de pessoas negras nos lugares que eles frequentam. Perceber também o porquê os negros só aparecem na elite no lugar de subserviência e falar com os amigos, parentes, até mesmo com conhecidos, para que isso seja visto e percebido como racismo e o quanto a nossa sociedade é racista. Isso precisa ser percebido para haver uma mudança, discutindo assim entre eles a branquitude, que eles precisam falar sobre o que significa ser branco em uma sociedade racista, reconhecendo seus privilégios, se responsabilizando pelo sistema e principalmente entendendo assim a importância de se falar e de se entender quais são as consequências de pertencer ao lugar de poder. Nos Estados Unidos tem sido estudado muito sobre a branquitude. Podemos analisar mais, como por exemplo, vocês, professores, coordenadores, diretores de escolas públicas e particulares. Vocês têm ensinado para os seus alunos autores negros? Ou só ensinam mitologia grega? Seus alunos conhecem grandes escritores intelectuais como Dandara, Grada Quilomba, Djamila Ribeiro, Silvio Almeida, Ana Maria Gonçalves, Abdias do Nascimento, entre outros? Seus alunos sabem que Pitágoras, Sócrates, Platão foram à África para estudar? Que o teorema de Pitágoras é, na verdade, teorema que os egípcios certamente usaram nas construções das pirâmides? O afrocientista relata e tira todas as dúvidas sobre esses ensinamentos no livro O Legado Roubado e cita: não acredite, estude. Quem cita isso é o Femi Akomolafe. Se a gente estuda só uma classe, vamos continuar no mesmo lugar, em um lugar de branquitude. Continuaremos hierarquicamente inferior. Eu, por exemplo, não consigo aceitar os clássicos jargões que se tornou normativa nos últimos tempos, como, por exemplo, bandido bom é bandido morto. Mas que bandido é esse? Porque o que nos foi ensinado pelo sistema é que os corpos para serem criminalizados são os corpos negros e os corpos da periferia. Todo mundo está localizado socialmente. Então, fale a partir do seu lugar de fala. Lugar de fala é hierarquia. Mas fale do seu lugar de fala. Só lembre-se que lugar de fala não é representatividade. Não podemos pegar lugar de fala como vivência. Nós somos seres diferentes, com visão e consciência racial diferentes. Somos indivíduos totalmente diferentes. Não é um indivíduo em especial. Não podemos pegar um negro apenas para ter como referência de racismo. Todo mundo tem lugar de fala. Todo mundo pode e deve falar. O que mais podemos fazer também é ouvir. Quem pode nos ensinar e aprender a ampliar os nossos conhecimentos, para assim nos tornarmos pessoas melhores. Bacana, obrigado a Damaiana por esse vídeo, né, bem explicativo, trazendo um alvoroço nessa questão aí, né, Rafael? Sim, verdade. Que é necessário. Sim, quando a gente fala do jovem negro na sociedade, a gente trata de um assunto bem importante, porque não começou agora esse estereotipo do jovem negro como confundido com um vagabundo ou com um ladrão, Isso né? não é de hoje, né? Não é de hoje. Vem desde o tempo de escola. Então, hoje, para o jovem negro ele alcançar o ensino médio, eu falo porque aconteceu comigo, para o jovem alcançar o ensino médio,
é uma conquista muito grande para o jovem hoje, porque a sociedade ela não quer que o jovem passe do ensino fundamental, né? Como os nossos pais, aconteceu lá atrás, e hoje, quando o jovem ele alcança o ensino médio, e aí vai para uma faculdade, vai fazer um curso, e vai alcançando os lugares que é dele, entendeu? É uma conquista muito grande, é uma alegria muito grande. Para se comemorar muito. Sim. Mas precisaríamos comemorar mais, né? Trazendo toda essa grande massa de brasileiros que está aí, infelizmente, relegada, acaba sendo discriminada e não consegue participar, infelizmente, por força dessa questão histórica, essa mancha histórica que nos atrapalha muito, né? Toda essa questão relacionada ao racismo, ao preconceito. Gente, a gente precisa fazer um rápido intervalo, nossos convidados aqui, e voltamos já trazendo o terceiro e último bloco do nosso Bate-Papo das 6, hoje falando sobre essa temática tão importante, o racismo, e os cuidados, o ensinamento que a gente deve ter com os nossos filhos com relação às diferenças. Todos nós somos diferentes. Nós estamos falando dos negros, mas há outras etnias também que são discriminadas, né? E a gente precisa abrir a nossa mente, né? Clarear o nosso pensamento. Voltamos já. De volta com o nosso último bloco do Bate-Papo das 6 hoje, trazendo o tema racismo, né, preconceito, toda essa história vivida pelos negros, né, no Brasil afora. Vamos ver aí alguns prints, né, o que se fala sobre esse assunto, que é uma temática que parece que não para de sair na mídia, né, sempre tem alguma coisa acontecendo nesse contexto. Tem o caso de uma aluna do Colégio Franco-Brasileiro, né, de 15 anos, filha de senegaleses, que ela foi surpreendida no último domingo ao saber por um amigo, tá aí ó, a manchete, né, por saber por um amigo que seus colegas de colégio, uma escola de elite do Rio de Janeiro, trocavam mensagens racistas sobre ela por meio de um aplicativo de conversas. Entre o conteúdo racista, havia mensagens que diziam: dou 2 índios por um africano, um negro vale uma jujuba, um negro vale um pedaço de... Enfim, diversas situações. Está aí o retrato dessa jovem, né, dessa escola de alto nível, né, do Rio de Janeiro, alto nível no sentido... Né, uma escola particular, né? Uma escola particular, mas pelo visto o que está se ensinando lá não está valendo não, porque, né, para um comportamento desse... Mas é algo que reflete o que ocorre no Brasil todo, né, Ana Paula e Rafael? Sim, muito. E o que preocupa são as marcas, né, que esse tipo de racismo deixa na criança e no adolescente. Quando se trata de discriminação, não só a escola. Eu acho que a escola é um lugar em que você tem a representatividade de várias comunidades e, enfim, é inevitável, né, essas questões acontecerem. Mas quando se trata do racismo na infância, na escola, são marcas muito profundas, né, e que precisam realmente de um apoio psicológico, né, dentro da escola, na família também, porque nem todo mundo consegue superar, que no caso dela, né, acompanhei essa reportagem, a família conseguiu, né, dar um apoio, a família, né, bem preparada para conseguir combater essa situação que aconteceu na instituição, mas isso nem sempre acontece. E quando trata de discriminação, tem vários tipos de discriminação. Não, né? A gente sabe disso. Pluralidade. Mas quando se trata da cor da pele, se você é gordinho, você ainda fica pensando, eu vou emagrecer. Se você é magrinho, você fala, eu posso engordar, né, e tal. Mas como é que você vai mudar a cor da sua pele? Não dá para trocar a pele, não dá para trocar, não dá. Daí o cidadão abrir a inteligência. Gente, é algo... Não era nem para a gente discutir esse assunto. Ô, Rafael, isso realmente denota toda essa problemática que nós vivemos, né? Um caso como esse aí chocante, né? Sim. Quando a gente fala do racismo que acontece nas escolas ou em qualquer outro local de trabalho, é bem importante a gente lembrar que a maior parte vem dos lares. Porque quando a gente fala do racismo, não atinge só a cor da pele, está falando de um físico, está falando de toda uma estrutura do negro ali, né? A criança cresceu ouvindo a mãe chamar para vir pentear o cabelo de bucha, ou o cabelo de pico, né? Então isso, quando ela chega na escola, ela quer reproduzir isso com os amigos, e os amigos também reproduzem com ela, e ela acaba aceitando aquilo. Então a criança já vai crescendo ali com aqueles traumas, né?
e quando chega numa fase adulta, ela acaba, tipo, não se aceitando, entendeu? E na fase da adolescência se perguntando, porque aconteceu comigo, se perguntando por que nasceu negro, entendeu? E a partir daí que começa aquele confronto psicológico, que não queria ser negro, que queria ter o cabelo liso, que eu queria ter a pele mais clara para ser aceito, né? Pois é. No mercado de trabalho, por exemplo, você acha que tem Estou fazendo uma pergunta assim, para ouvir a sua opinião, porque eu já sei a resposta, né? Um peso diferente. Numa empresa, por exemplo, chega lá um currículo de um branco e de um negro. Você acha que é exigido mais do negro, mais capacidade? É exigido mais capacidade, com certeza. Tem que provar mesmo que sabe. Isso, tem que provar mesmo que sabe, porque não é fácil você chegar no local de trabalho, né, para colocar um currículo e começar aquelas perguntas que é óbvio, né, que a pessoa já sabe. Por que você está deixando seu cabelo crescer? Entendeu? Por que você quer trabalhar nesse local? Você tem todas as qualidades para você exercer a função? E aí você se sente incapaz a partir daquele momento, né? Que começa a confrontar sua identidade, cara. Né? Ana Paula, e até o ambiente educacional que também carrega isso. Por mais que se lute contra, infelizmente as nossas escolas ainda não são tão inclusivas como deveriam, né? É uma luta constante, como eu te falei, a luta ela não acaba, ela não termina. Toda a história da educação, ela perpassa por um racismo estrutural muito grande, e a luta do profissional, ela não deve ser permeada simplesmente por professores negros. Eu acho que a responsabilidade de combater o racismo na escola é uma responsabilidade de todos os profissionais, né, de todos os envolvidos. Nós fizemos um projeto multidisciplinar na escola em que trabalho, no Bartovino Costa, e esse projeto ele abrangiu todas as disciplinas da escola. Então, toda a comunidade escolar trabalhando em prol desse tema integrador, né, que foi os Vidas Negras importam, né? Mas para quem? Exatamente, a pergunta que ficou no ar, a morte do George Floyd, né, Rafael? Sim, que foi um marco, né, cara? Para os negros, acho que ninguém vai esquecer disso. Uma coisa... Gente, olha, é um tema que não se esgota aqui, a gente vai continuar discutindo e quero convidar cada um, né, a acompanhar as lives, né? A professora Joana já divulgou que na segunda-feira vai ter essa live no canal dela no YouTube, né? Ao vivo você pode participar, interagir também, só adicionar aí e se inscrever, né, para poder participar. E essa temática a gente vai continuando. Em novembro nós temos um dia, né, que é lembrado como ponto alto, obviamente que é um assunto que todos os dias a gente tem que discutir, e é preciso que na família esse assunto esteja na mesa ali sendo discutido para que a gente construa, porque a criança até determinada idade ela não carrega essa problemática do preconceito, do racismo. Os adultos é que vão colocando isso nelas, infelizmente, é algo difícil de tirar depois, né, Ana Paula? Com certeza, mas a educação ainda é o melhor caminho, né? O conhecimento transforma, né? Então, se você aprende, coloca em prática esse aprendizado, esse conhecimento, então a mudança ela é inevitável. Né? Gente, quero agradecer demais a participação de vocês. Rafael, brigadão aí. Eu que agradeço. Pela participação conosco. Ana Paula, mais uma vez, obrigado, professora. Eu que agradeço, né? Estou muito feliz em estar aqui participando, né? Sou uma pessoa que representa muitas outras e eu estou muito feliz por essa oportunidade, né? Mandar um abraço aqui para a minha equipe de trabalho do Bartovino Costa, fica à vontade, meus amigos, né? Mandar um abraço também para a minha família, né, que deve estar me acompanhando. Eu espero que estejam assistindo. Não tem problema, depois tem a reprise no domingo à tarde. Né? Então, assim, um abraço também para minha amiga Damayana. Fiquei muito feliz com a participação dela aqui. Foi um prazer estar aqui, principalmente com o Rafa, que é meu companheiro também na luta, né, Rafa? Sim. Engajado aí, né, Rafael? Importante a gente lembrar que a gente está aqui representando várias outras pessoas daqui da nossa cidade. E é importante também lembrar que a gente não quer simplesmente passar pela ponte daquelas pessoas que morreram lá atrás para nós estar de pé hoje. E sim a gente fazer parte dessa ponte para que outras pessoas venham também alcançar, né? E a gente possa se livrar dessa coisa terrível, né, que ainda aflige nossa sociedade. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Eu repito, no domingo à tarde tem reprise desse programa a partir das 15 horas. Todos os programas veiculados ao longo da semana. Obrigado a você da Rádio Sim também que nos acompanha em transmissão simultânea. Tenham todos um bom final de semana. Siga ligado aqui na nossa TV Sim Linhares, seu canal local.
Obrigadão, meus amigos. Bate-papo das 6 foi um oferecimento Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103 5000 Uniscan.